Olá, me chamo José Pereira, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a obra A Escrava de Maria Firmina dos Reis. Primeiramente vou falar um pouco sobre esta autora. Bem, ela é uma autora maranhense, ela foi uma escritora e educadora. Ela nasceu no dia 11 de março de 1822 e faleceu no dia 11 de novembro de 1917. Ela nasceu em São Luís e faleceu na cidade de Guimarães, que é uma cidade que fica aqui na Baixada Maranhense. Bem, ela é considerada a primeira autora abolicionista negra da literatura brasileira. Mas eu não vou falar sobre a principal obra dela, que é Úrsula, mas de um conto, que ela escreveu, chamado A Escrava, que também tem, assim como a obra Úrsula, também tem um cunho abolicionista. Bem, a história, começando narrando a história do que se passa esse conto, ele é um conto bem curtinho, tá, gente? Antecipando aqui para vocês, é um conto bem curtinho, ele é apenas umas 5 ou 6 páginas, você pode encontrar ele facilmente na internet. Ele conta, se passa um jantar, onde uma senhora da elite, conversando com outras pessoas também da elite, essa senhora ela começa um diálogo e ela começa a contar uma história de uma escrava, que estava fugindo do seu senhor, que ela era diariamente oprimida por esse senhor, que era o dono dela, e ela estava fugindo dele, fugindo da opressão desse senhor de escravos. E essa escrava ela estava sendo acompanhada pelo filho dela, o filho dela mais velho, que estava ajudando ela na fuga. E aí ela estava na sua residência, lá na sua casa, e ela acaba vendo esta escrava fugindo na mata desse homem. E ela acaba ajudando ela a se esconder deste homem. Só que essa escrava, cujo nome é Joana, a personagem é Joana, ela estava muito debilitada, tanto fisicamente como também emocionalmente. Uma vez que ela tinha outros 2 filhos gêmeos, Carlos e Urbano, que foram vendidos por este dono dela, que é o senhor Tavares, como escravos, e ela acabou sendo separada dos seus filhos. E esse senhor Tavares, ele cometia inúmeros abusos, tanto físicos como também psicológicos, contra esta escrava. E ele era meio que obcecado por ela. E aí ela buscava, de uma forma ou de outra, fugir daquilo, sair daquela situação de sofrimento. E o filho dela, esse filho mais velho, que é o Gabriel, acaba ajudando a sua mãe a fugir deste homem. E esta senhora acaba dando guarida para os dois, dando ajuda para os dois. E em um dado momento, devido à fragilidade, à debilidade da escrava, ela acaba morrendo, devido a todo esse sofrimento e também a questão de ela estar há dias fugindo desse homem, também estava sem se alimentar e também ela estava mentalmente também afetada, a saúde mental dela estava bastante afetada devido à distância dela dos filhos e também a violência psicológica que ela sofria, ela acaba morrendo. E o senhor Tavares, ele acaba indo à procura tanto da escrava como do próprio filho, que também é a propriedade dele. E a narrativa do conto relata que o filho dela, o Gabriel, que é o filho mais velho, ele foi enganado pelo Tavares, porque o Tavares acabou forjando um documento, que seria a carta de alforria dele, que ele acreditava ser a carta de alforria, só que não era. Ele acabou pagando, porque naquela época os escravos eles podiam comprar sua própria liberdade, ou então os senhores voluntariamente também poderiam dar a liberdade para os seus escravos, só que o Gabriel acabou sendo enganado. Ele acabou sendo enganado por esse senhor e acabou não conseguindo a sua liberdade. No fim das contas, o Tavares consegue encontrar, ele descobre que tanto a Joana quanto o Gabriel, que era o filho dela, estavam ali em posse dessa senhora. Ele vai lá cobrar essa senhora, porque ele tratava eles como os escravos como a propriedade dele, que na época da escravidão, um escravo ele era tido como uma propriedade qualquer, como fosse um carro, uma moto, uma casa, um terreno. O escravo também era tido como uma propriedade dos seus donos, É uma coisa que era bastante comum naquela época, infelizmente. A escravidão foi uma coisa horrível. E aí no fim das contas ela acabou comprando a liberdade do Gabriel. A escrava, como eu falei, acabou falecendo nessa fuga. E ela acabou ajudando o filho dela, comprando a sua liberdade. E ela
Mostra o documento que comprovava que ele era uma pessoa livre e ele não era mais escravo daquele homem. E o homem acabou saindo ali revoltado, acabou ali saindo aborrecido pelaquela situação, uma vez que ele tinha os seus escravos e ele acabou perdendo. E como eu falei, a obra ela tem esse cunho abolicionista, ele tem esse perfil abolicionista, né? A Maria Firmina dos Reis, ela é uma autora negra, maranhense, que escreveu, como eu falei, o romance mais conhecido dela, que é a Úrsula. E ela também escreveu outros contos, né? Também voltados para essa temática abolicionista. E um dos pontos que é bastante interessante abordar nessa obra é que a própria senhora, relatada na narrativa, ela acaba questionando a moralidade cristã, que era muito presente naquela época, em aceitar a escravidão e naturalizar e achar aquilo normal, natural. Que ela acabou batendo nesse ponto de que a sociedade naquela época, que era conservadora, isso, não sei se isso tem alguma relação com hoje em dia, mas aquela sociedade tida como conservadora e defensora dos princípios cristãos, dos valores cristãos, como que uma sociedade se considerava defensora dos princípios cristãos e da liberdade, apoiar e aceitar a escravidão como se fosse algo natural? Né? Ela acaba questionando isso. E esta senhora, essa personagem da Maria Firmina dos Reis, ela era uma mulher empoderada, uma mulher que contou essa história, relatou essa história, e ela tinha orgulho do que fez, né? Da atitude dela. E isso foi importante para que o movimento abolicionista, que era um movimento bastante comum ali no final do século XIX, ganhasse força e que esse movimento resultasse na Lei Áurea, que foi a lei promulgada em 3 de maio de 1888, que libertou os escravos, né? Libertou totalmente ali os escravos e aboliu com a escravidão. Este conto ele pode ser entendido como uma denúncia contra esse sistema escravocrata que estava vigente no Brasil naquele período, ali na metade ali no século XIX. E este conto ele é importante por representar um marco de resistência contra esse regime escravocrata e que só foi reconhecido muito tempo depois, né? Porque a Maria Firmina dos Reis, vale ressaltar que esses romances eles só foram conhecidos muito tempo depois da sua morte, né? Não foi reconhecido com ela em vida, né? Foram manuscritos que estavam ali, mas que não foi reconhecido. Algo que é bastante comum na literatura, né? Alguns autores eles só são devidamente reconhecidos, eles só são devidamente têm o seu prestígio reconhecido depois de muito tempo, ou que a obra é lida ou publicada, ou até mesmo após a morte daquele escritor, aquele autor. Então isso foi o que aconteceu com a Maria Firmina, né? A obra dela acabou sendo reconhecida depois de muito tempo, depois do seu falecimento, né? Então é isso. Essa é a nossa análise sobre a obra sobre o conto da escrava. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e tchau.